Olá, tudo bem? Continuando a falar sobre processo penal e sobre as comunicações dos atos processuais, falo agora de mais uma modalidade de citação, que é a chamada citação por hora certa, a qual está prevista no artigo 362 do CPP. A citação por hora certa foi incluída no ano de 2008 no processo penal. Basicamente, é uma citação por ficção, onde o oficial de justiça ele procura o réu no seu endereço, informado nos autos, e não o encontrando uma vez, duas vezes, e suspeitando de que ele está se ocultando, ele então adentra no procedimento previsto no CPC, uma vez que o artigo 362 do CPP faz remissão aos termos do CPC. Então, qual seria o procedimento? Constatado, então, o requisito objetivo, ou seja, por duas vezes o oficial visita, vai ao local onde é o endereço do réu e não o encontra, requisito objetivo. E o requisito subjetivo também presente, ou seja, o oficial percebe que há um artifício, há tentativa de ocultação por parte desse réu. O que ocorre então? O oficial de justiça, ele notifica quem está na casa, o parente que estiver ali na casa. Não havendo ninguém na casa, ele notifica um vizinho dizendo: olha, informe o fulano de tal que eu retornarei no dia tal, horário tal, para citá-lo, de forma que, se ele não estiver, será dado por citado da mesma forma. Retornando então o oficial, e tudo isso sem necessidade de novo despacho, nova intervenção do juízo, ok? O oficial, então, retornando ao local, se encontra o réu, então faz a citação e teremos aqui uma citação real, pessoal, comum. Porém, não o encontrando, o oficial, então, o tem por citado, informa o juízo e o chefe de secretaria, o chefe do cartório, então, a partir do momento que ele junta esse mandado, ele tem 10 dias para remeter uma notificação ou citação por correio para, ou mesmo por meio eletrônico para aquele endereço. E segue o processo tendo por citado o réu. Basicamente, é isto que consiste a citação chamada por hora certa. Havia, até um tempo atrás, uma grande polêmica acerca da constitucionalidade desse procedimento, uma vez que sabemos que no processo penal há um critério mais cuidadoso acerca da citação, a ponto de a citação por edital não permitir, caso o réu não compareça ou não constitua um defensor, a citação por edital então suspende o processo, como vimos em outro vídeo. Então, por conta de tudo isto, não se admitindo, em regra, a citação ficta no processo penal, há quem advogue a tese de ser inconstitucional essa forma de citação no âmbito penal. Mas o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa questão, já se manifestou acerca desse dispositivo 362 e declarou constitucional. Isso está no recurso extraordinário 635.145, ok? Decidido em sede de repercussão geral no ano de 2016. Então, a citação por hora certa prevista no artigo 362 do CPP é constitucional. Pois bem, outra questão interessante é saber se pode se aplicar essa modalidade no âmbito dos juizados especiais criminais. Sabemos que, havendo citação ou melhor dizendo, havendo ausência, não se encontrando o réu no âmbito dos juizados especiais, não há que se falar em citação por edital. Esse procedimento, então, é remetido ao juízo comum para que seja seguido o procedimento previsto no CPP, ok? Procedimento sumário previsto no CPP. Essa dinâmica é prevista no artigo 66 da Lei dos Juizados, a Lei 9.099, acerca do fato de não ser encontrado o réu. A questão é, e a citação por hora certa seria possível nesse contexto? Então, nós temos duas correntes, a primeira dizendo que não, justamente por conta dessa impossibilidade, dessa complexidade ser aceita no juizado especial, uma vez que um dos princípios é a simplicidade, ok? Então, não seria possível. A segunda corrente, inclusive nós temos enunciado do FONAGE admitindo tal modalidade,
no âmbito dos juizados especiais, que é o enunciado de número 110, ok? E é interessante que nesse recurso extraordinário que eu citei, o caso concreto tratava justamente num contexto de juizado especial criminal. Porém, no julgamento, o Supremo Tribunal não entrou no detalhe, não disse expressamente que seria possível no âmbito do juizado especial criminal. Ficou a ementa simplesmente tratando da questão da citação por hora certa no âmbito do processo penal, de forma abrangente. Então, para uns a questão está resolvida, para outros ainda existe essa polêmica, ok? Então, só reforçando, no CPC devemos recorrer então aos artigos 227 a 229 o 362 ele faz referência aos artigos 227 a 229 do CPC de 73. Devemos nos socorrer do atual CPC, que trata da matéria no artigo 252 ao artigo 254. Perfeito? Maravilha. Então, nós temos essa modalidade interessante, onde nós podemos, então, nos deparar com a citação real, mas também ocorrer a citação presumida, mesmo no âmbito penal. O que é importante gravar aqui? Os requisitos. Requisito objetivo, 2 incursões do oficial no endereço informado. E perceba aqui que a questão, diferente da citação por edital, não é que o réu não foi encontrado simplesmente. Porque se ele estiver em local não conhecido, não sabido, não foi encontrado, a citação deve ser por edital. A questão aqui é que ele não foi encontrado, porém o oficial de justiça, e ele é um servidor qualificado, ele possui essa expertise, ele percebe que o indivíduo está se ocultando, que é o critério subjetivo. Presente essa situação, então podemos aplicar essa dinâmica, esse procedimento, ok? Lembrando agora, para encerrar o assunto citação, não são admitidas as seguintes modalidades de citação no processo penal. Então não há que se falar em citação por via postal, no âmbito penal, por via eletrônica, por e-mail, por telefone. Temos apenas a citação, já mencionada em outro vídeo, pessoal, por mandado ou precatória ou rogatória, ok? A citação por edital e agora tratada a citação por hora certa, ok? E com isso eu encerro mais esse vídeo tratando sobre o processo penal e especificamente sobre as comunicações. No próximo vídeo falarei sobre os efeitos da revelia no processo penal, ok? Muito bem, se você gostou desse vídeo, curta. Eu te agradeço desde já por estar inscrito em nosso canal e também os seus comentários são sempre muito bem-vindos. Lembrando que esse conteúdo também está disponível no formato podcast, ok? E também no Instagram, se você ainda não me segue lá, é @pablo_felipe, ok? Estamos juntos e até o nosso próximo vídeo.